Chegamos a um dos cantos que é considerado uma das obras-primas aí do Virgílio e da sua Eneida. É o canto 4, que se trata aí, né, que tem como argumento principal o amor de Dido por Enéas. Dido, que é aquela consorte, aquela mulher que recebeu Enéas e sua tropa na sua ilha e que agora morre de amores depois da armação feita por Vênus, né, por Afrodite, para que ela se apaixonasse para Enéas, já que Afrodite não confiava, né? Vênus não confiava ali na assistência, né? Na recepção, na hospitalidade oferecida por Dido, uma vez que ela está em Cartago, e Cartago é uma inimiga histórica aí do Império Romano. Claro que isso vai acontecer muito no futuro, mas enfim, não existe tempo para os deuses, né? Então, esse capítulo está todo centrado, né, no desenlace amoroso aí de Dido com Enéas. Apesar de ser um capítulo aí que, como os outros, né, vão ter aí um lance de quase 800 versos, esse não vai ter aquela motoriedade que a gente viu no livro 3, né? E nem vai ter aquele tom dramático, aquele tom carregado que a gente encontrou no livro 2. Esse texto, na verdade, né, o texto do canto 4, ele é um pouco mais tranquilo, e eu nem sei se é necessário assim, dividi-lo em cenas, porque o argumento, né, como eu disse, está todo colocado aí em cima do amor de Dido, e é esse amor que interessa. Então, ao invés de fazer aquela velha leitura que eu tenho feito aqui, passando cena por cena, nesse canto especificamente eu queria fazer uns comentários sobre, né, sobre a poética mesmo. De fato, é claro que eu acho bom passar fazer um resumo desse canto, mas o que me interessa mais nesse canto é mostrar como que existe um refinamento por parte do Virgílio com relação às poéticas homéricas. Então, para começar, eu acho que é muito legal a gente observar que esse é um capítulo muito fechadinho, né? É um canto fechadinho no sentido de ser um canto completo. Ele tem começo, meio e fim, né? Ele tem um começo, um desenvolvimento, e a gente vai ver o canto se encerrar ali. Ele tem uma dimensão nesse sentido muito cinematográfica. Então ele vai eleger o personagem principal, que é a Dido, e o amor ali que ela sente por Enéas, e vai ter isso como foco, e vai mostrar como é que isso nasce, como é que isso cresce e como é que isso vai terminar. Então a gente vai acompanhar aí o movimento de deslumbramento por parte de Dido. Ela está enfeitiçada ali pelo veneno de Cupido, né? É assim que o Virgílio se refere ao amor destilado por Cupido, né? Então o veneno de Cupido toma conta do corpo de Dido e dos pensamentos dela. Isso vai se desenvolvendo aí, ela vai criando uma relação com Enéas. Infelizmente, assim, eu não consegui descobrir exatamente quanto tempo se passa nesse canto. Parece que são muitos meses ou talvez anos, né? Mas o Virgílio não especifica quanto tempo está passando. A gente, de repente, tem cortes, o que também é uma técnica cinematográfica, né? Tem cortes temporais, cortes de cena, passa de um lugar para o outro, de repente você não sabe quanto tempo passou. Mas enfim, a gente sabe, a gente consegue imaginar que passou algum tempo, que é algum tempo alongado aqui, desde que ela começou a amar até a sua derrocada. Desde o início desse canto, a gente descobre que o amor de Dido por Enéas é um amor fracassado. Ele foi aí escolhido pela Furna e pelo destino para fracassar. Mesmo porque Enéas não pode interromper sua viagem em Cartago. Ele tem que pegar a sua tropa, pegar os seus ali e levar eles para a Itália para criar o grande império, né, a nova Troia. E o fato de ser um capítulo aí cinematográfico e, como eu disse, bem fechadinho, ele cria uma sensação um pouco estranha. Porque assim, a gente acabou de sair ali das aventuras de Enéas pelo mar, em que Enéas estava narrando em primeira pessoa e contando ali tudo que ele fez, os feitos, o encontro com vários monstros e tal. E aí, de repente, o Virgílio, que é o poeta, retoma a voz narrativa, começa a narrar em terceira pessoa e desloca o foco narrativo para Dido, né, que é uma personagem aí, talvez pouco interessante para a maior parte dos leitores que pegam a Eneida. Agora, é muito importante dizer que, apesar de estranho, apesar desse grande desvio que o Virgílio opera aí no seu texto, é um capítulo maravilhoso, assim, vale demais a leitura. Quando eu terminei de ler, eu fiquei até um pouco angustiado, assim, porque apesar de ser um amor desde o início anunciado como fracassado, a gente torce para que dê certo, né? A gente tem uma espécie de expectativa e de esperança que o fim de Dido não vai ser tão ruim, mas vai, ele é um fim trágico aí. Outra coisa que esse corte operado pelo Virgílio faz é uma espécie de demonstração, né? Ele funciona aí como um portfólio desse poeta para mostrar o quanto ele conhece da tradição poética não só grega, mas greco-romana, né? A tradição poética helenística, e o quanto ele amadureceu uma estética que é a dos poemas heróicos.
Quando a gente vai, por exemplo, para o Homero, né, a gente vai entrar em contato muito com técnicas mnemônicas. As técnicas mnemônicas podem ser, por exemplo, repetições de passagem. Então, um deus manda uma mensagem para um homem. Aí esse deus, né, vamos supor, Júpiter. Júpiter é o que acontece nesse canto. Júpiter precisa passar uma mensagem para Enéas. Ele chama um dos seus filhos, que é Mercúrio, ou Hermes, né? Fala a mensagem para Hermes. No livro, né, na Ilíada e na Odisseia, a gente vai ver a mensagem se repetir ipsis literis, né, que é uma técnica mnemônica. O poeta vai repetir exatamente o que foi dito na mensagem de Júpiter para o deus, para Hermes, e depois de Hermes para Enéas. O que acontece aqui na Eneida de Virgílio é que essas mensagens começam a sofrer variações. Então Júpiter fala de uma forma, mas quando Mercúrio vai passar a mensagem para Enéas, isso já se modificou. Ele fala de outra forma, apesar dos elementos-chave aparecerem lá da forma que precisam aparecer, porque a mensagem precisa ser passada, né? Agora, o ápice desses deslocamentos é o quanto que o Virgílio consegue se apropriar de outras tradições poéticas, né? O quanto que ele está atento aí a grandes referências da literatura do seu tempo. Então a gente encontra nesse texto aqui grandes referências aí da tragédia, da elegia, dos poemas iâmbicos, né? Assim, tem algo de ridículo nesse amor que Dido sofre por Enéas e tal, e que ela começa a passar ali por um processo de enlouquecimento, né, por conta desse amor, e que vai querendo, né, destruí-lo, começa a odiá-lo, querer que ele morra, etc. Tem algo de iâmbico, né, e de cômico, né, nesse amor que ela sente, apesar de ser um capítulo realmente muito trágico. Mas enfim, a forma como Virgílio consegue se apropriar dessas tradições e fazer pequenas inserções líricas, né, pequenos desvios aí desse estilo épico, para mostrar também o quanto ele é leitor e crítico de literatura no seu tempo, é muito impressionante. Assim, a gente está lidando aqui, de fato, com um grande poeta, e um poeta que teve o privilégio, inclusive, de ler Homero e de poder ler toda essa tradição que se construiu até o seu tempo. Só para dar assim, mais concretude, mais uma vez, né, para esse argumento, a gente vai ter, por exemplo, elementos de tragédia na inevitabilidade do amor de Dido, né? A inevitabilidade nesse sentido da ruína desse amor. Esse amor está condenado, e isso é trágico, isso já foi decidido pelos deuses, né? De forma oracular. Foi entregue na forma de oráculo aí, que esse amor precisa fracassar e que não tem nada que possa ser feito. Enéas precisa seguir seu rumo e Dido vai derrocar por conta dessa partida, né? E isso, né, as premonições, a forma como os argumentos são colocados, inserem aí passagens que são das tragédias, né, do teatro. Por exemplo, no caso da poesia iâmica, como eu disse, tem essa coisa do queixume, né? A Dido vai o tempo todo se queixar desse amor que ela está sentindo e do fato de não ser plenamente, né, reconhecida, plenamente atendida nesse amor. Não é que Enéas não a ame, ele passa a amá-la, inclusive, e o Virgílio é bem enfático quanto a isso. Só que esse amor não está à altura desse amor delirante que é o amor de Dido. É um amor divino, inclusive, né? Lembrando aí que ela foi enfeitiçada pelo próprio deus do amor, por Eros ali, que é o Cupido, né? Para que ela começasse a amar Enéas. Então, de fato, é um amor destrutivo e por isso ele é tratado como veneno. No que diz respeito às elegias, né, aos estilos elegiásticos, tem muito a ver aí com a ideia do lamento e do flerte com a morte. A certa altura de seu amor, é um amor tão perturbador que ela começa a lamentar estar amando, lamentar a sua condição ali de amante, né? Eu sou viúva, mas eu estou amando alucinadamente, e por fim ela começa a flertar com a morte. A única alternativa, né, para esse amor é eu me destruir, é eu desaparecer, é eu morrer, né, eu me matar. Mas eu acho que o mais impressionante disso tudo não é só o fato de o Virgílio conseguir inserir esses tópicos e essas passagens de outros gêneros do seu tempo, mas a forma como esses gêneros vão acompanhando a evolução do amor. Então, quando a gente está naquele momento de deslumbramento da Dido, você vai ter passagens líricas maravilhosas, uma supersubjetivação, né, em que o sujeito ali assume a posição do amante,
tece grandes elogios à pessoa amada, tem descrições belíssimas ali da forma como esse amor se articula, enfim, né? E depois quando ele vai caminhando, né, de deslumbramento para queixume, o deslumbramento para essa pessoa que está arrasada porque o outro vai partir e tal, você tem uma mudança no tom da narrativa. Sai do lírico justamente para o iâmbico, para o cômico aí e tal, e começam aí os enfrentamentos entre Dido e Enéas, para depois passar para a forma elegiástica e trágica, né, em que esse amor não correspondido, o tempo dos queixumes, né, chega ali para o ponto da destruição. Já não é mais comédia, já não tem mais esse tom cômico e risível do amor, mas agora é o amor destrutivo, é o amor da tragédia, é o amor que vai dilacerar Dido. E isso tudo sem perder de vista o caráter épico, né? Porque a gente está tratando aqui de uma epopeia, de um poema épico e tal, e o Virgílio consegue fazer essas inserções sem perder de vista o seu gênero, né? O gênero matriz que ele está trabalhando aqui. Lembrando só o detalhe, né, do próprio poeta, que o Virgílio foi um poeta de outros textos, de outros gêneros também. Fez aí a sua grande inserção lírica com as bucólicas, por exemplo, fez também as geórgicas, os poemas da terra ali. Então, né, isso tudo para falar que é um poeta que domina de fato o conteúdo que ele tem em mãos, né, que domina aí esses gêneros, esses estilos. Foi um grande poeta do seu tempo. Outra estratégia discursiva que vai aparecer aqui com muita relevância e com muita importância é o discurso indireto livre. Então, de repente, o Virgílio que estava narrando, né, um personagem corta o Virgílio, assume a voz, começa a falar ali no meio, né? O Virgílio usa da voz do próprio personagem no meio do seu discurso. Claro que na tradução isso aparece com aspas, mas possivelmente no texto original em latim não constava nenhum tipo de marcação ali. Inclusive nessa adaptação, nessa edição que a 34 fez, né, não tem, de fato, não traz nenhuma marca gráfica. É só uma interrupção do discurso e você tem que saber, você tem que entender que quem está falando ali é o personagem, né? É o Virgílio tomado ali pelo personagem. Outra coisa que eu acho muito legal nesse canto, que eu acho que eu não cheguei a comentar aqui, foi da estrutura, né? Como eu disse, são usadas várias estratégias de gêneros distintos, mas a estrutura geral desse canto, ela é do debate, né, da disputa aí, como é típico dos poemas líricos mesmo. Então, o sujeito amado diz e ele recebe uma réplica da amante, né? E de novo tem uma tréplica, e vai se construindo um capítulo todo nessas disputas de discurso, né? Então, uma hora um fala, outra hora o outro fala, sem perder de novo de vista que é um texto épico, um poema épico, que traz também esses elementos, né, distanciados da narrativa grandiloquente e tudo mais. Agora um detalhe que eu acho muito importante comentar, antes da gente entrar numa leitura aqui dos acontecimentos e também dos detalhes estéticos que eu quero mostrar para vocês desse canto aqui, eu acho muito importante falar da posição do feminino, né, isso que o Virgílio faz de centralizar nesse livro, nesse canto, a mulher, né, a figura feminina aí. Claro que um feminino deslocado e datado, que é esse do Império Romano e da cultura greco-romana ali e tal, mas o fato de colocar Dido como a personagem central desse canto, e não só ela, mas também as deusas, né, Juno e Vênus, né, Juno e Vênus, Afrodite, que vão aparecer, que vão se confrontar ali, vão conversar sobre uma possível relação entre Dido e Enéas. A mesma coisa a deusa Fama, né, que vai ter uma écfrase aqui, eu vou mostrar para vocês, vou ler adiante, mas tem uma longa écfrase aqui falando sobre a deusa Fama também, que é muito importante porque ela é a deusa da fofoca, né, vamos dizer assim, uma deusa que espalha boatos, que espalha mentiras e prejudica aí. E existe, claro, né, um imaginário muito preconceituoso com relação às mulheres, mas que é um imaginário da própria época e que marca aí uma posição cultural das mulheres aí na cultura, inclusive os deveres cívicos das mulheres dentro dessa cultura greco-romana aqui. Agora vamos entrar rapidinho aqui nos acontecimentos. Eu acho que é muito importante a gente ler a introdução desse canto, né? Porque ela já começa em media res, né? Daquela forma que eu disse, né? Já começa com as coisas acontecendo. Já está a meio caminho. Então, se a gente encerrou com o Enéas terminando a sua grande exposição histórica ali, das suas aventuras e tudo mais, a gente vai começar esse canto 4 com a seguinte passagem. Quanto à rainha, né? Prestem atenção, né, na forma como é descrito o amor que ela sente. Quanto à rainha, ferida de cega paixão desde muito, nutre nas veias a chaga e no oculto braseiro se fina, a revolver de contínuo na mente o valor do guerreiro, a alta linhagem do herói.
No imo-peito gravadas, conserva suas palavras, o gesto. De tantos cuidados, não dorme. A nova aurora, com a tocha de Febo, alumiava o horizonte, ou seja, amanheceu, né? Isso tudo se passa à noite. Agora amanheceu. A úmida sombra do polo, com a sua presença esfazendo. Fala a rainha, ferida de morte, a irmã de almas gêmeas, né? E aí ela faz a sua confissão de amor para sua irmã Ana, né? Dido, que eu não sabia descobrir nesse canto, se chama Elisa, né? Então Elisa chama Ana, que é a sua irmã gêmea, pelo que parece, e vai fazer uma confissão de amor. E essa irmã vai orientá-la. Olha, você recebeu tantas investidas de amor, tantas propostas aí, você recusou todas por causa do seu dever como viúva, né? Da sua posição de viúva. Por que você não aceita essa paixão de Enéas, já que você está amando tão aprofundadamente? Ele é um partidão, ele é um bom partido. Ele trouxe guerreiros troianos, a linhagem dele é muito boa. O destino guarda para ele um futuro glorioso. Se relacione com ele. E nesse conselho tem a própria destruição de Dido, né? Acatar esse conselho é a ruína dessa mulher. Inclusive nessa passagem que eu lia, né, no momento em que ela vai falar com a irmã, que ela diz ferida de morte. Né? Isso que é uma expressão ring composition, uma expressão anel aqui. Porque se a rainha fala ferida de morte, a ferida do amor já a matou, ela já está destruída por esse amor. Né? Esse tipo de detalhe, esse tipo de sutileza, assim, coloca o Virgílio, de fato, né, dentro aí de uma tradição e do próprio cânone ocidental. É um poeta que, de fato, limou e aprimorou o discurso dos poemas épicos por conta desse tipo de detalhe. Depois de acatar, né, esse conselho e esse mau conselho da sua irmã e também previsto pelas próprias divindades, a Dido vai continuar sofrendo sintomas de amor ali, vão aparecer novos sintomas como a medula enlanguece, né, a ferida se alastra sem ser pressentida. Tem mais coisa aqui interessante. Ora começa a falar e interrompe no meio do discurso, ou seja, a pessoa começa a gaguejar, começa a balbuciar, a gemer pelos cantos e também começa a se interromper a meia palavra quando vai dizer alguma coisa, de repente para de dizer porque está sofrendo de amor. É muito impressionante ver como é que o amor é um afeto, né, que está aí causando esse tipo de modificação física, né, esse tipo de transformação, impactos no corpo há tanto tempo, né, esse texto que era de 2000 anos atrás, 2100 anos atrás, e o amor aí já está sendo representado como essa força extremamente bonita, célebre e tal, mas também muito poderosa e destrutiva, né, causa sintomas aí físicos muito agressivos. Então, tomando consciência desse amor, a deusa Hera, a deusa Juno, né, vai preparar uma espécie de armadilha para não deixar que Enéas siga viagem, que é fazer um casamento, um himeneu, né? A palavra que é o himeneu, que é um conceito que eu prefiro não entrar aqui porque eu não domino, mas ele pode se referir tanto ao casamento, quanto à noite de núpcias, quanto aos cantos produzidos durante o casamento do senhor para a senhora, enfim. É um conceito complexo, é uma prática cultural complexa, mas vamos ficar aqui nos sentidos básicos, né? Nesses três que eu falei principalmente, dos cantos, né, da própria noite de núpcias e do casamento. Isso tudo de uma vez só. Mas enfim, Juno vai preparar aí uma espécie de armadilha para que Enéas e Dido se casem. E aí vai ter a cena da caçada, que é uma cena muito emblemática, muito famosa, que os dois, né, esses dois, Dido e Enéas, preparam os seus povos para uma grande caçada. E os deuses, né, Juno, vai despejar uma tempestade que vai obrigar com que Enéas e Dido passem um tempo numa caverna, afastados e perdidos aí das suas cortes, né? E nessa caverna eles vão ter uma relação aí, com certeza uma relação sexual. Mas enfim, essa relação ela é o suficiente para que Dido tenha a impressão de que aconteceu um himeneu. É como se eles estivessem nessa caverna uma noite de núpcias, né? Então ela fica com essa impressão de ter vivido o himeneu e de estar casada com Enéas. E é nesse momento, né, que justamente Júpiter vai intervir e vai mandar ali o seu filho, Mercúrio, avisar para Enéas que ele precisa se lembrar do destino, que ele precisa partir. Mas deixa eu voltar só um pouquinho aqui, porque a forma como Zeus, né, e como Júpiter vai comunicar a Enéas, ela precisa de um contexto assim rapidinho. Por quê? Porque é nesse momento que aparece a écfrase que eu falei. Para quem não sabe, a écfrase é um recurso poético, um tipo de gênero poético, em que os poetas fazem uma descrição de uma pintura, de uma escultura ou de uma outra arte. Então é como se fosse uma adaptação de uma arte pictórica, uma arte visual, para o campo da lírica, para o campo poético, né?
E é só uma suposição, né? Essa suposição, inclusive, está em nota aqui, numa nota do João Ângelo Oliva Neto, né? Ele vai falar que possivelmente o Virgílio estava se referindo aí, na descrição que ele faz da deusa Fama, a um quadro ou alguma coisa dessa ordem. Porque o que acontece é, depois de se deitar ali com Enéas, né, o Dido se deitar com Enéas, a deusa Fama vai espalhar esse boato por toda a região. E um dos pretendentes aí, uma das pessoas que fez uma investida amorosa com Dido, vai ficar extremamente enciumada e irritada, que é o Jarbas, né? E Jarbas vai apelar a Júpiter. Jarbas vai virar e falar: Júpiter, por que você está deixando isso? Isso é um absurdo, eu fiz tantas investidas e ela não me quis. Mas enfim, quem espalha esse boato de que Dido e Enéas estão juntos é a deusa Fama. E eu queria ler nesse momento, né, a descrição aí feita, a écfrase, a suposta écfrase feita para o Virgílio para descrever a deusa Fama. Corre num ápice a Fama, as cidades extensas da Líbia, a própria Fama. Mais rápida praga do que esta nunca houve. Mobilidade é a sua essência. Correndo, mais força adquire. Tímida e fraca a princípio, de pouco até os astros se eleva. No solo, os pés afirmando, a cabeça entre as nuvens oculta. Dizem que a terra a engendrou, irritada com a ira dos deuses, última irmã, ao que consta, de Encélado e céus gigantescos. De pés velozes dotada, com asas nefárias e escuras. Monstro horrendíssimo, ingente, de plumas coberto, que escondem olhos em número igual, maravilha, sem paus acordados. Línguas e bocas falantes e orelhas ao máximo alertas. Né? Essa é uma descrição que o Virgílio faz dessa deusa Fama, né, desse monstro aí. E é muito bonita a imagem que se constrói, que é uma espécie de céu com bocas, ouvidos e olhos, né? Um tecido escuro que cobre tudo e que ao mesmo tempo nasce e se firma no chão. Né? A fofoca ela é extremamente destrutiva. Né? Uma má fofoca pode derrubar impérios, né? Vamos dizer assim. E é interessante observar que, nesse caso, a própria Fama chega a dizer, né? O Virgílio aqui é muito explícito no que a Fama está espalhando, né? Que é a fala da Fama. Chegar Enéas, oriundo de sangue troiano, caudilho com quem dignara juntar-se de pronto a pulquérrima Dido. No luxo torpe embebidos, o inverno passavam, cuidando de diversões, olvidados dos reinos, dos próprios deveres. Isso é muito interessante aqui, porque uma das críticas, né, que se faz aqui a Dido, tanto o poeta, né, tanto Virgílio, quanto o próprio povo ali da cidade de Cartago, é de que ela estava deixando de lado seus deveres cívicos. Né? Então ela é uma rainha, ela tem obrigações com a corte e obrigações com a cidade. E tem dado um momento aqui que eles falam que as obras se interromperam, que ela não preparava mais nada, não fazia lá comícios, reuniões, etc. Só estava disposta a ouvir de novo as histórias de Enéas e dar banquetes para ele, dar presentes para ele. Então o dever cívico ele é afetado pelo amor. Né? O amor é um sentimento, é um afeto tão intenso que desaloja o sujeito aí do campo político. Né? Não se pode misturar essas coisas, inclusive, segundo aqui a Eneida. E o mesmo acontece com Enéas. Né? Como eu disse, o amor dele é parcialmente correspondido. Ele não está afetado aí pelo amor de Cupido e tal, mas ele também corresponde ao amor de Dido, ele também cria aí um afeto, né? Um amor intenso por ela. Isso provavelmente está ligado também ao próprio Himeneu e a mãozinha de Juno aí, nessa questão, né? Mas ele também se esquece do seu dever. Né? Mas, ao contrário de Dido, como ele não está sofrendo pela doença do amor, ele vai ser capaz de voltar. Ele vai ser capaz de dizer: olha, Dido, eu te amo, eu gosto muito de você, né? Eu te considero demais e tal. Nós tivemos uma relação, podíamos construir um império, mas eu não posso por causa dos deuses. Né? Ele se justifica assim e vai partir. Mas depois dessa cena da Fama, né, em que a Fama espalha mentira, Jarbas conclama Júpiter, Júpiter passa a mensagem para Mercúrio, e Mercúrio transmite ela a Enéas, que finalmente decide e se prepara para partir, a gente vai para os monólogos aí de Dido, que são, né, as cerejas do bolo aí desse terceiro canto, na minha opinião, claro. Né? Por quê? Porque eles mostram aí de forma muito precisa e muito bem construída a progressão do delírio de Dido. Aquilo que era um amor do deslumbramento, um amor descrito aí como um amor divino, um amor maravilhoso, belo e tal,
vai capengando, né? Ele vai ficando cada vez mais intenso e cada vez mais destrutivo mesmo, né? A palavra é essa. Ele vai sendo destrutivo tanto para Dido quanto para as pessoas que estão nas proximidades ali. Ela começa a ter um ódio, né? A nutrir um ódio e uma loucura, né? Intensas, né? Isso me fez pelo menos lembrar durante a leitura do amor de Ofélia, né? Como é que a passagem do amor à loucura, né, é um tópico aí da tradição. Vai estar lá no Virgílio, está no Virgílio aqui no canto 4, né? E vai estar também Shakespeare, lá no amor de Ofélia por Hamlet, esse amor que também é um amor impossível e um amor condenado. Um ponto que é muito interessante ver também nesses monólogos aí da Dido, né, é como que ela passa por uma espécie de processo depressivo, né? Quando ela percebe que Enéas está realmente decidido a partir, já preparou seus navios, né, e está esperando não sabe o quê, ela começa a se deprimir e ela começa a interpretar todo tipo de mensagem como um presságio aí da sua própria morte. Então ela vai ver lá o vinho, né, se não me engano é vinho mesmo, se transformar em sangue, né, vai ver ali um pássaro negro, esse tipo de imagem que ela capta, que ela percebe e tal, sempre são malagouros, né? Ela vê isso tudo como um grande malagouro e que ela está destinada, a única alternativa aí é a morte. E é muito importante perceber assim, o lugar que ela ocupa, né, o processo de depressão e de isolamento pelo qual a Dido passa, porque ela de fato começa a ser odiada aí, tanto pelos troianos, por ter tirado, né, desvirtuado Enéas do seu destino glorioso e tudo mais, está atrasando aí esse destino épico do Enéas, mas também pelo seu próprio povo, por causa daquilo que a gente falou mais cedo, que é a falta de dever cívico. Então ela passa a ser odiada por basicamente todo mundo, né? Ela se vê aí totalmente largada e sozinha no mundo, né? Ela só pode confiar na sua própria irmã, né, a quem ela pede para tentar convencer Enéas de ficar mais um pouco, de pensar 2 vezes antes de partir, ao que Enéas não cede, né? Ela só tem essa irmã, e mesmo com essa irmã ela começa a nutrir uma espécie de ódio. A única pessoa que se via próxima dela, que é essa irmã Ana, né, vai causar uma espécie de ódio, porque ela é a culpada. Foi ela que me mandou aqui me relacionar com Enéas. Então a culpa desse amor destrutivo é dela, né, não é só minha. E como o ápice desse processo depressivo pelo qual a Dido começa a passar, né, desse amor, né, amor intenso e não correspondido mais, esse amor aí impossível de se realizar, ela vai fazer uma espécie de ritual de sacrifício, né? Ela vai preparar uma pira, vai montar uma efígie, né, uma efígie ali do Enéas, para quem não sabe é uma espécie de boneco, de espantalho, que representa o sujeito, aí, o objeto, né, é o objeto desse sujeito a quem se dedica, né? Enfim, ela prepara uma efígie, constrói uma longa pira, né, uma fogueira enorme ali, e adorna essa fogueira. Ela finge para todo mundo que é uma fogueira para um rito de sacrifício. Né? Um sacrifício assim, né? Para desejar bons ventos que sejam para o Enéas. Mas o que acontece é que ela está preparando seu próprio suicídio. Ela está preparando sua própria morte. Ela não vê uma alternativa para o término desse amor que não seja sua própria ruína. E assim vai se consumar, né, a tragédia. Com ela amaldiçoando Enéas para sempre por esse amor. Ela, inclusive, em um dos monólogos dela, ela tem um discurso belíssimo que tem uma ponta histórica, inclusive para as pessoas que têm interesse, a história romana, a Guerra da Gália, os livros aí históricos mesmo sobre o Império Romano. Ela vai colocar aqui, né, sobre o destino histórico, que alguém no futuro haveria de vingá-la. E é o que acontece historicamente, né? Cartago, durante um período, consegue invadir ali Roma, o Império Romano e tal, e causar muitos problemas. Não chega a destruí-lo nem nada assim, mas se torna aí um empecilho. Inclusive se celebriza, né? vai se celebrizar, né? Uma frase, né, que todo estudante de latim aprende, que é Cartago delenda est, né? Cartago precisa ser destruída, Cartago há de ser destruída, delenda est, né? Enfim, isso está colocado aqui no texto de Virgílio como uma ponta histórica. Por quê? Porque a pessoa responsável, eu não me lembro mais quem foi o general responsável pela invasão de Roma, o cartagense, né, responsável pela invasão de Roma, mas coloca-se historicamente como um descendente de Dido, né? Então existe aí uma relação que é muito típica, inclusive, da tradição grega, que é entre mito e história. Esses discursos não estão apartados de tudo. O mito é também história, a história é também mito. As divindades vão se cruzando aí, essas linhagens
fictícias e reais, elas vão se cruzando e se complementando. A expressão usada por Dido aqui é: há de nascer-me dos ossos quem possa vingar-me esta afronta. Ao que tem uma nota, claro, do João Ângelo Oliva, né, Neto, que é quem possa vingar-me, alusão ao cartaginês Aníbal, né, que quase conquistou Roma e que Virgílio transforma em descendente de Dido. Como eu disse, essas coisas, esses discursos começam a se misturar e de forma a justificar. Lembrando que a própria Eneida, né, um presente, uma espécie de consagração do Império Augusto, né, do Imperador Augusto ali. Agora, para encerrar, né, essa passagem aí dos acontecimentos, né? Como eu disse, esse canto é um canto menos acontecivo, né? Os acontecimentos são menos aí divididos, bem divididos e tal, mas tem começo, meio e fim. Espero que tenha dado para perceber aí como que isso se desenvolve, né? Eu queria ler aqui a descrição do momento em que Dido vê Enéas recebe outra mensagem de Mercúrio para que ele parta, porque o amor tinha enlouquecido de vez, né, a Dido. Então ele precisava partir porque ele estava em risco se ele continuasse aportado nas praias de Cartago. Dido a qualquer momento poderia destruí-los, né? Que ela começa a ter desejo de incendiar os navios, de matar Enéas, enfim. Né? No momento em que o Enéas recebe a mensagem de Mercúrio, ele acorda no meio da noite, levanta sua armada e parte, né? Vai embora de Cartago. E aí, a Dido acorda de manhã, olha pela janela, né? E vê ali as naus partindo e fica desesperada. E aí vem uma descrição que eu acho belíssima desse canto, que é: Dido, convulsa e obstinada no seu tenebroso projeto, que é o projeto da pira, né, da fogueira, virando os olhos sanguíneos, manchadas as lívidas faces, a palidez do transpasse futuro na cute mimosa, pelo interior do palácio irrompeu e postou-se, iracunda, no alto da pira. Ela escala ali aquela fogueira de madeira enorme e tal, e sacando da espada do chefe Dardânio, prenda jamais destinada para o uso de tanta fereza. Então ela sobe no topo da pira e pega um dos presentes que Enéas lhe deu, que é a espada, né? Uma espada troiana ali chique e tal, um item significativo, e ergue essa espada. E aí ela vai para o último monólogo dela. Eu podia ler aqui, mas a minha recomendação é que vocês leiam esse capítulo e fiquem muito atentos aí aos monólogos de Dido, porque eles são incríveis, eles assim, são maravilhosos mesmo. Mas eu vou saltar o monólogo para a parte em que ela ergue a espada. Mal tinha acabado, né, acabado de fazer o seu monólogo, as donzelas caída a percebem, por próprio impulso, no ferro. Ela crava a espada em si mesma. Tingidas de sangue espumante, tinha ela as mãos. Do clamor das mulheres, os átrios atroam. Aí de novo aparece a deusa Fama e espalha a notícia da morte imediatamente. Dido se matou, né? Nós estamos desamparados, Cartago vai cair. Porque o que acontece nesse momento é que a ruína de Dido é a própria ruína de Cartago. Todos os povos ali da região tinham um grande interesse, né? Lembrando que a posição de uma mulher viúva, né, nesse período helenístico aqui, é muito delicada. Uma grande referência que a gente tem nesse caso é a Penélope, né, do Odisseu, que vai ter ali dezenas de pretendentes destruindo, né, os seus pastos e destruindo seu palácio, consumindo tudo noite e dia, esperando dela uma resposta, porque Odisseu, que está no mar tentando voltar para casa, supostamente tinha morrido. Então a posição de viuvez é uma posição perigosa. É preciso ter pulso de ferro aí, né? Governar com força. E quando Dido cai na armadilha do amor, cai na doença do amor, ela fragiliza todo aí o império, né? Toda a cidade de Cartago. E essa vai ser inclusive uma fala que a irmã vai dizer para ela quando ela pega Dido nos braços ali, já morrendo, né? E diz: com tua morte, querida, mataste-me ao povo, o senado, tua cidade Sidônia. Então, assim, a morte de Dido é também a morte de Cartago. Encerrando definitivamente esse canto, vai chegar a deusa Juno e vai fazer uma espécie de alívio, né, de toda essa tensão que se constrói em cima do amor e da violência de Dido. Ela pede para a deusa Íris ir até o corpo e separá-lo da alma, né, levá-lo especialmente ali para o Hades, né, onde ela possa descansar, para o Manes. E aí vai se encerrar o canto com essa separação, com a deusa indo lá resgatar de alguma forma o espírito atormentado de Dido. Para encerrar, né, mesmo,
eu queria só fazer um comentário aqui sobre os símiles desse capítulo, porque ao contrário do que aconteceu no livro 3, né, que a gente não tem tantos símiles e não tem tantos recursos poéticos aí mais familiares dos poemas heróicos e tudo mais, nesse canto a gente vai ter vários, né? Vão ter muitos símiles aí, e os símiles nesse caso são extremamente significativos, né? Um dos símiles, por exemplo, faz uma comparação do Enéas com Apolo, né? Ou seja, o amor de Dido a perturba tanto que ela compara, quando ela vê Enéas, ela vê um deus, né? Ela está tão afetada aí que ela diz, né, tal como Apolo ao deixar ali Ciberna e a corrente do Xanto, né, do rio Xanto, para ir a Delos, a terra sagrada de seu nascimento. Coros instaura de turba mesclada, cretenses e dríopes, e de agitorços plantados em torno de áreas fremindo, pelas cumeadas do cinto se adianta, e ajeitando os cabelos soltos ao vento, o sujeita com áurea grinada de folhas, de não menor formosura esplêndida, surge o semblante de Enéas, com varonil imponência, né? Isso é assim, essa comparação de um homem com um deus, né? Isso assim, a gente vai ver acontecer também na Ilíada, um dos símiles que se refere a Diomedes, se não me engano no canto 5, também faz uma comparação, mas nesse caso Diomedes estava de fato ali abençoado por Palas Athena, enfim. O ponto é, esses símiles são extremamente significativos nesse canto. Cada símile aí ele encaixa num momento perfeito. Não tem símile fora do lugar. Na verdade, geralmente não costuma ter nesse tipo de obra. Mas é só para quando for, né, fazer a leitura, prestar muita atenção na forma como esses símiles são colocados e construídos aí. Com isso, eu fecho esse vídeo aqui, né? Foi um canto aí que me deixou muito amargurado. Eu estava de fato torcendo aí para que Dido conseguisse sair por cima, mas, né, o destino é impiedoso e Dido derrocou Elisa e encontrou o seu fim. Vamos ver na semana que vem o que acontece aí no próximo canto, no canto 5. Se não me engano, é o momento aí de alívio, né, dessa tensão toda que se construiu até aqui. É quando vão acontecer os jogos para o pai de Enéas, que faleceu já há um ano, né? E isso vai cortar um pouco essa tensão construída nesse livro 4, que é de fato muito angustiante. E é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido e até a próxima.